Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos que estão inscritos neste canal. Nesse momento, amados e queridos irmãos, vamos dar início ao nosso estudo, as cartas ao Apocalipse. Vamos dar início a esse estudo maravilhoso. Hoje nós vamos falar, meus amados, da carta da igreja de Tiatira. É isso mesmo. Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, conhecido como livro de revelação que Jesus Cristo deu ao seu servo João, lá naquela ilha de Patmos. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 18. Vamos estar aqui fazendo uma análise da igreja de Tiatira. Capítulo 2, versículo de número 18, diz a palavra gloriosa do Senhor Jesus. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente. Queridos, a igreja de Tiatira era uma igreja, distante da igreja de Pérgamo. Era uma igreja que estava localizada em um local onde ganhava muito dinheiro, onde era a cidade de Tiatira era considerada a cidade do comércio, uma cidade rica. E hoje nós vamos estar examinando versículo por versículo sobre essa igreja de Tiatira, Nas aulas anteriores eu falei que o anjo da igreja representa o pastor, E cada carta que foi enviada ao anjo da igreja, a membresia da igreja, que cada um que está ouvindo esse vídeo, que cada um que está estudando comigo, tente se encaixar. Em qual igreja dessa você se encaixa? Porque essas cartas estão predestinadas às igrejas. E nós sabemos que somos templo e morada do Espírito Santo. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então você veja, meu amado ouvinte, qual dessas igrejas você se encaixa, porque eu tenho certeza que Deus está falando nesse estudo. Tenho certeza que Deus está falando a cada igreja, porque o Espírito Santo está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que é que o Espírito tem falado para você, meu irmão, minha irmã? O que é que o Espírito Santo tem falado com você, meu querido? Vamos examinar hoje essa carta à igreja de Tiatira. Então, amados, veja no versículo 18 que o anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu falei nos meus vídeos anteriores que os olhos como chama de fogo do Senhor Jesus Cristo e os seus pés semelhantes a um latão reluzente é um simbolismo que os seus olhos, como chama de fogo, que ele enxerga tudo, ou seja, ele tem um olhar penetrante, ele tem um olhar que nada escapa dele, Antes, todas as coisas estão sendo vistas por ele a olho nu. Não há nada oculto, amados, não há nada escondido que possa se esconder dos olhos do Senhor. E os seus pés, como um latão reluzente, irmãos, está falando de uma firmeza, está falando de firmeza, que ele é firme. Vamos lá, versículo 19. Eu conheço tuas obras, o teu amor, o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que tuas obras são mais do que as primeiras. Que coisa maravilhosa, irmãos? O Senhor mais uma vez está dizendo aqui à igreja de Tiatira que conhece
as suas obras. O Senhor conhece a minha e as suas obras. Assim como cada igreja, o Senhor ele se manifesta dizendo que conhece as suas obras, né? Cada igreja o Senhor conhece, o Senhor elogia, cada igreja o Senhor encontra algo contra, mas somente a igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna, né? Somente essas duas igrejas que o Senhor não encontra nada contra, apenas o Senhor fortalece. Mas nós estamos vendo aqui uma figura, queridos, de uma igreja, né? Uma igreja que o Senhor conhecia as obras dela, isso é maravilhoso. Conhecia o amor que ela tinha, era uma igreja que, nota 10, ela amava, né? Era uma igreja que tinha serviço, que tinha fé, e tinha paciência, e que as últimas obras delas era maior do que as primeiras. Olha que coisa, irmãos. Jesus olhar para aquela igreja, né? Jesus olhando para você, meu filho, para você, e dizendo que as tuas últimas obras é maior do que as primeiras. Imagina só, queridos, né? Imagina as nossas últimas obras é maior do que a da primeira. Ou seja, aqui está falando que essa igreja de Tiatira, ela crescia mais e mais. Cada vez mais ela tinha mais sede de crescer, né? As últimas obras dela, ela estava trabalhando mais e mais. As últimas obras dela eram maior do que a da primeira. Então, essa igreja de Tiatira, ela tinha um crescimento, né, quantitativo. Ela tinha um crescimento quantitativo. Não posso dizer qualitativo, porque está falando de qualidade, e essas qualidades o Senhor não acha na igreja de Tiatira. Por quê? Vou explicar aqui para você nos versículos 20. O versículo de número 20. Mas tenho contra ti. Olha só. Por isso que eu digo que a igreja de Tiatira não era qualitativa, né? De qualidade. Ela não tinha qualidade, porque o Senhor tinha algo contra. Ela podia ser uma igreja de quantidade, né? De quantidade, mas não uma igreja de qualidade. Então veja, mas tenho contra ti, que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que comam da prostituição e comam do sacrifício da idolatria. O Senhor tinha algo contra essa igreja, porque aquela igreja, irmãos, apesar de ser uma igreja que tinha amor, uma igreja que tinha obra, que tinha serviço, mas o Senhor acha algo contra ela, porque ela permitia que Jezabel, né, essa mulher profetiza, né, que estava ali. Nós sabemos muito bem a história de Jezabel. Jezabel não foi uma pessoa boa na leitura da Bíblia, não foi uma pessoa boa, foi uma pessoa idólatra. Jezabel foi uma mulher idólatra, foi uma mulher mau, porque matou os profetas do Senhor. Somente Elias escapou. Então Jezabel, a Bíblia relata que ela casou com Acabe, que também se tornou um grande idólatra, né? Passaram a adorar os Baalins, passaram ali a adorar os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera. Nós vemos ali que eles se tornaram adoradores falsos. Eles se tornaram ali adoradores de imagens, né? Algo que é abominação aos olhos do Senhor. Então Jezabel, na história bíblica, ela não foi uma mulher bem vista. Foi uma mulher muito mal, que era contra os profetas verdadeiros de Deus. Então o erro da igreja de Tiatira é que ela estava tolerando, né? Ela estava aceitando, ela estava concordando com o jezabelismo dentro da igreja. Então isso é algo muito mal, amados. Isso é algo muito mal, apesar de ser uma igreja verdadeira que estava ali pregando o cristianismo, mas deixou que o jezabelismo infiltrasse
ou seja, entrasse dentro da igreja, né, colocando assim ensinamentos falsos, ensinamentos errôneos, né, doutrinas erradas, doutrina de luxúria, né? Vamos dizer assim, doutrina de luxúria. Então os crentes de Tiatira foram incentivados à fama, né? Por causa de Tiatira, que era uma igreja, que era uma cidade de comércio, os crentes ali acabaram se envolvendo, né, em luxúrias, em adorações de imagem, e a igreja não estava caminhando muito bem, porque Jesus, quando enxerga ela com seu olhar penetrante de fogo, né, quando Jesus olha para aquela igreja, vê que eles estão concordando com essa falsa profetisa, com Jezabel. Então, amados e queridos ouvintes, olha, vejam no versículo 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Ou seja, Deus aqui está mostrando a sua misericórdia. Deus está dando tempo, né? Há muitos ainda que estão concordando com a prostituição. Amados, essa igreja aqui está simbolizando nós que servimos o Senhor. Nós que muitas das vezes falamos que conhecemos a palavra de Deus, até amamos o Senhor, mas estamos concordando com adultério, estamos concordando com a prática do jezabelismo. O jezabelismo, irmãos, e a igreja a Babilônia, né, que está em Apocalipse 17 fala da Babilônia. A Babilônia é um símbolo de uma religião que professa heresias, é um símbolo de uma religião falsa. Então, tudo aquilo que é falso, irmão, é Babilônia, como também é Jezabel. Apesar da igreja de Tiatira ser uma igreja que tinha obra, tinha serviço, tinha amor, mas estava concordando, né? Então não concorde com práticas ilícitas, não concorde, igreja, com práticas ilícitas, não concorde com jezabelismo, repreenda. Se você conhece a palavra de Deus e você tem alguém que está te incentivando, ou até contou alguma história para você, não concorde, repreenda, porque o Senhor aqui deu tempo, né, à igreja de Tiatira. O Senhor deu tempo, deu-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Versículo 22. Eis que porei numa cama. Esse é o preço da desobediência, né? Como Paulo disse que o salário do pecado é a morte. Esse é o preço da desobediência. O Senhor deu tempo. Mas veja no versículo 22. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. Ferirei de morte, o versículo 23, ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração. Darei a cada um de vós segundo as suas obras. Então aqui está o preço do pecado. Aqui está o preço, né, de quem concorda com Jezabel. Aqui está o preço de quem concorda com a prostituição. Alguém que ainda está tolerando os pecados ocultos. Alguém que está tentando caminhar lado a lado com o jezabelismo. O Senhor está dando tempo para se arrepender. Talvez alguém que esteja escutando esse vídeo, talvez Deus esteja falando com você. Ainda há tempo. Ainda dá tempo, meu querido, minha amiga, meu amigo. Ainda dá tempo de se arrepender. Enquanto as portas da graça não se fechar, ainda há tempo de você se reconciliar. Ainda dá tempo de você seguir o caminho reto. Ainda dá tempo de você se reconciliar, de você
abandonar essa prostituição, abandonar esse jezabelismo, ainda dá tempo, querido. Não espere pagar um preço. Não espere pagar um preço. Veja aqui o que diz a palavra do Senhor. No versículo 24. Mas eu vos digo a vós, os restantes. Observe bem isso. Mas eu vos digo a vós, os restantes que estão em Tiatira, a todos os quantos não têm essa doutrina e não conhecem, como diz as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Ou seja, ainda havia pessoas ali em Tiatira, pessoas amados, pessoas que não suportavam essa doutrina. Pessoas que não engoliam essa doutrina do jezabelismo. Pessoas que resistiam à prostituição. Ainda tinha essas pessoas lá. Veja o versículo 25. Mas o que tendes, retendes até que eu venha. O que é que você tem, meu irmão, minha irmã? A fé. Mesmo a igreja de Tiatira, envolvida na prática do jezabelismo, permitindo que essa falsa profetisa ensinasse, né? Ainda tinha alguns lá dentro da igreja que não se contaminou. Ainda tinha alguns que retiveram a sua fé firme no Senhor Jesus. O Senhor Jesus está falando aqui no versículo 25, mas o que tendes, retende até que eu venha. Ou seja, o que é que você tem? A fé. Então guarda ela, meu irmão. Guarda ela, minha irmã. Guarda a tua fé. Não se corrompa por qualquer coisa, porque Jesus está voltando. Versículo 26 e versículo 27. Vamos lá. E ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ao que vencer, irmãos, e guardar até o fim as minhas obras, eu darei poder sobre as nações. Que maravilha, né? Aqui já é galardão. Com vara de ferro as ringerá, serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Galardão, viu, amados? Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo ainda continua falando, continua exortando e ensinando às igrejas, amados. Então, se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureça teu coração. Não endureça seu coração. Tema ao Senhor. Tema ao Senhor, porque diz a palavra que um dia Deus trará a juízo todas as nossas obras, que seja boa ou que seja más. Eclesiastes capítulo 12, a partir do verso 13 e 14, queridos. Então, o que tendes, guarda até o fim. Guarda, meu irmão. Permaneça firme. Batalhe por essa fé que foi te dada, que foi entregue. Batalhe por essa fé. Não deixe que ninguém venha te seduzir. Não deixe que ninguém venha infiltrar na sua mente doutrinas errôneas, doutrina de Jezabel. Batalhe. Observe que cada estudo que nós estamos fazendo, o Senhor tem um galardão para todas elas. O Senhor tem galardão para mim e para você. Observe que não é qualquer coisa. É aquilo que os teus olhos nunca viu, teu coração nunca sentiu e o teu ouvido nunca ouviu. É o que Deus tem preparado para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Fica com esta palavra e ficamos aqui na expectativa da quinta carta à igreja de Sardes. Deus te abençoe e fica na doce paz do Senhor Jesus Cristo.